Fala galera, no vídeo de hoje nós teremos um pequeno debate sobre relacionamentos cristãos, mais especificamente sobre um namoro. É sempre bom lembrar que nós somos uma sala de jovens e adolescentes, e não tem problema se você não tiver a mesma opinião, mas é sempre bom aprender e ter outros pontos de vista. Então, já dá like, comenta, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Uma pergunta também. Qual o limite do namoro? Qual o limite do namoro? Mandei aí. Então, tipo assim, como assim? Qual o limite do namoro, Andréia? Pode falar, Rafa. Desculpa te cortar, é que o Paulo falou que eu pulei uma pergunta dele, mas eu não vi a pergunta do Paulo aqui no chat. Você sabe qual é? Desculpa, Déia. Peraí, o quê? Cortou pra mim. O Paulo fez uma pergunta aqui no chat. Se eu não quero me relacionar com ninguém. Eu tenho uma resposta anotada aqui para essa pergunta. E desculpa, Déia, novamente. Eu odeio cortar as pessoas. Tudo bem. Eu só vou responder aqui o Paulo. E se eu não quero me relacionar com ninguém? Tem uma resposta. Eu sabia que alguém ia perguntar isso. Na verdade, eu anotei essa resposta para outra pergunta. Caso a pessoa fale, ai, gente, mas ninguém me quer. Então, também serve para esse outro ponto, Paulo. Deixa eu só achar aqui. 1 Coríntios 7. Cadê? É, 1 Coríntios 7. Tá, eu não vou achar o texto certinho, mas aqui em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 é muito importante vocês lerem. Enfim, é muito importante falar muito sobre esse assunto que a gente está falando, 1 Coríntios 7 inteiro. Mas o que eu quero frisar aqui é que, por exemplo, eu anotei aqui, ó, se dedique a sua vida de solteiro. Se Deus te manteve solteiro até agora, tem um propósito. Então, por exemplo, o próprio autor Paulo, ele falava que para ele não convinha ele namorar, mas se relacionar com alguém. Ele falava que queria se dedicar totalmente à palavra de Deus. Então é o que fala, se uma pessoa não te quer, ou se você não quer namorar com ninguém, se dedique à sua vida de solteiro, sabe? Se dedique totalmente à sua vida de solteiro. E não fica triste, ai gente, ninguém me quer. Não, se dedique à sua vida de solteiro, amém que você tá solteiro, sabe? E é basicamente isso. Quer falar alguma coisa em relação a isso, Déia? Isso, plano de Deus, se dedica ao porque se você tá solteiro, Deus tem um propósito. Você lembra daquele negócio que a gente já tinha conversado, de você entregar sua vida a Deus, os planos a Ele? Se você tá solteiro, quer dizer que é um plano dele, então ele tem um propósito para sua vida. Então não reclame, sim, agradeça e se dedique. Pode continuar, Dainha. Perdão a demora, estava tentando coisar o microfone. Então, né, a pergunta era qual o limite do namoro. Então, em relação a... Por exemplo, a gente estava falando semana passada sobre selinho. O que vocês acham de namorados dormirem juntos na mesma cama? O que vocês acham na hora que os namorados vão se beijar? Qual que é o limite que vocês colocariam? Qual que é o limite para vocês? Paulinho vai fazer isso. Vão mandando aí o que vocês pensam. Para vocês é certo isso? Para vocês não tem muito a ver? Para vocês, sei lá, o que vocês colocariam? O que vocês acham? Mão dada? Beijo na bochecha? Eu apoio, não, brincadeira, gente. Ninguém, gente. Você não tem nenhuma opinião, caramba. É só quando eu falo, eu vou quitar da reunião, vou sair, assim vocês começam a falar. Pô, daí eu falaria, porém eu já sei a resposta. Porque... mas enfim, gente, liguem o áudio ou façam aí no chat. Ai, gente, eu aprovo, hein? De verdade, mão dada, aprovo. Muito trabalho, assim, muita
Ah, eu acho muito Nossa. ousado, ideia. Você acha? Acho que é muito vulgar, né? É muita safadice. Acho que é muito vulgar ainda. O que você disse, Gente, você Ju? pode fazer uma pergunta pra mim depois, por favor? Oi, alguém me escuta? Sim, amiga. Sim, eu balancei aqui a cabeça. Ela Desculpa. falou? Eu não- Eu falei pra vocês repetirem a pergunta, por favor. Ah, tá. E qual o limite do namoro pra você? Então, em relação a beijo, em relação a encontros, em relação a oh my God, coisas assim. Essas coisas são bem boiolinhas. No máximo, estourando um beijo na bochecha. Ah, eu acho que se pegar na mão já é tipo um risco. Acho muito perigoso. Muito. Eu acho assim, tipo, a Bíblia não tem nada específico sobre isso. Inclusive, eu falei na última vez que a gente fez esse debate, no primeiro debate, que eu tinha visto justamente uma live sobre namoro antes de começar a nossa reunião. E eles falaram sobre isso, eu até anotei algumas coisas. Tipo assim, como a Bíblia não diz nada específico, então também depende muito da sua igreja e muito de você, o que a sua igreja permite. Tem igreja que aconselha não beijar até o casamento. E tem igreja que permite, que não tem nada contra. Então, aí depende do você e da sua igreja. Mas, assim, nessa live que eu participei, eu até anotei, porque eu achei legal para falar. Sabia que chegou uma oportunidade assim? E eles falaram, assim, num estudo, o nosso cérebro, ele é... Ai, gente, desculpa. É que eu não tava conseguindo falar, eu tava arrumando as coisas em casa, mas tava ouvindo tudo. Assim, o nosso cérebro, cada coisa que você faz, ele ativa uma parte do cérebro. Então, nós temos a parte afetiva, quando a gente recebe um carinho, temos várias partes. Tudo que você faz afeta uma parte do seu cérebro. O beijo acontece a mesma coisa. Só que o beijo, ele não afeta a parte do seu cérebro afetiva, como a maioria das pessoas pensam. O beijo, ele afeta a parte do seu cérebro do prazer, a parte do prazer do seu cérebro. Então, por isso que, por exemplo, a mídia coloca o beijo muito como isso. Porque o beijo, ele normalmente é o início para algo. Então, por isso que muita gente não permite. E isso é comprovado pela ciência. Então, assim, se você aí vai de você, o que você acha melhor para você, o que o Espírito Santo coloca para você, porque o Espírito Santo limita cada um de uma forma diferente. Então você tem que ver para você. Ah, eu não me sinto confortável com isso. Para mim é só pegar na mão e tal. Para mim é só sair acompanhado. Não gosto de sair sozinha. Então você, o Espírito Santo e a sua igreja, os seus pais vão se limitando. Mas de acordo com a ciência, isso eu achei legal compartilhar. Sim, boa, Ju, boa. Até uma vez eu vi um vídeo sobre isso do Douglas Gonçalves. Ele falava a mesma coisa, que ele tinha adaptado isso pra ele, pra esposa dele, porque é exatamente isso que a Ju falou, né? Mas alguém, galerinha, você vê, a Ju passa muito tempo quietinha. Quando vê, tá. Não sinto como... A metade do meu cérebro está debilitada. Ai, gente, mas então, ó, é exatamente isso que a Ju falou, além dessa questão de seus pais, seus líderes, sua igreja, você tem que colocar um limite pra você, né? Então, cara, eu sei que essa parte, se eu fizer isso é uma fraqueza pra mim, não vai ser legal. Se você perceber que, caramba, tá começando a ir pra um caminho que não deveria ir... Você não se sente confortável dentro de si mesmo, você sentir aquele negócio, não é pra mim, não. Sim, exatamente, sabe? Tipo, coloca um limite. Tem que ter limite, cara. Tem que ter limite. Se você tem que achar o limite de você, da sua parceira, do seu parceiro, e colocar um limite pra vocês verem, cara, se isso é nossa fraqueza, a gente não vai nem tocar nisso, né? Quando Deus falou pra Adão e Eva sobre o fruto, ele não falou só, não coma do fruto, ele não falou, nem toque no fruto, nem olhe pro fruto, minha filha, em nome de Jesus. Então, a gente tem que colocar limite. E aí... Quando ele fala isso, ele já tá dizendo que você fala, que você vai sentir. Não adianta, você não vai conseguir se controlar. Que você não deve nem tocar, porque ele já sabia que tinha essa fraqueza. Exatamente. Então, tipo, isso já vai pra... E aí, tipo, quando eu vi isso, né, no discipulado que eu participei, falava muito disso, de que vocês têm que estar embaixo do mesmo propósito. Então, antes de começar o namoro, comece um propósito.
Antes de começar, a gente falou isso na outra reunião. Antes de começar o namoro, começa o propósito de oração, começa o propósito de buscar, começa o propósito de falar com Deus e vocês dois buscando juntos, sabe? Porque aí quando tiver naquele momento lá, meu Deus, tá indo no caminho errado, só chega no vídeo e fala, propósito. Já era, caiu, assim, desmoronou, acabou tudo. Lembra do propósito, não é legal, porque a gente tem um propósito, se a gente tiver um propósito, a gente não pode quebrar o propósito por causa disso e botar limite, porque tudo tem um propósito. E aí, tipo, já entra pro próximo tópico, que é o... Calma aí, gente. E se o meu parceiro ou minha parceira não aceita os limites que eu falo pra ele? Então, o que a gente falou? Que a gente tem que colocar limite. Pô, eu não me sinto desconfortável com isso. A gente vai lá e fala, olha, eu não me sinto confortável com isso, paraná. E aí o fulano fala, não, porque isso aí é bobagem. Não, porque isso aí não sei o que. Ah, não, mas eu acho que só alguém do mundo falaria isso. Não, nem sempre, né? Esse negócio que a gente tá falando, até, que a Clarinha falou aqui, não é só porque a pessoa tá da igreja que ela tá buscando o propósito, que ela tá ali, glória a Deus, aleluia, tá firme, né? Então, tipo assim, é tudo que a gente já falou aqui. Se a pessoa ela não tá debaixo do propósito com você, se a pessoa ela não, tipo, tem alguma coisa de errado que você não viu faz muito tempo, sabe? Que isso já tá indicando faz muito tempo e agora você foi perceber porque essa pessoa simplesmente não aceitou um limite que você quis colocar. Então, você precisa estar debaixo de um propósito, você merece ter um relacionamento que tem que estar debaixo de um propósito, você merece uma pessoa que te ama ao ponto de entender os seus limites e você também ama ela ao ponto de entender os limites dela e colocar limites e estar os dois sobre os mesmos propósitos. Alguma coisa para falar? Exatamente. Como diz minha avó, vai que o diabo tenta, né? Vai que o vento da premonição sopra. Melhor ficar distante, né? Aí. Pode falar, alguém quer falar aí, que ligou o microfone. Eu ia falar só uma coisa pra reforçar mesmo, mas não tem problema não. Ah, pode falar. Para não atentar o lado carnal. Sim, exatamente, gente. Gente, é um negócio assim, sem volta. Quando você tá ali, a gente pensa, não, mas não vai acontecer, não. Não, pelo amor de Deus, não tem, não. Aí a gente vai pro próximo, que tá até aqui, né? Inclusive, antes de ir pro próximo, eu queria ler um versículo. Cadê minha Bíblia? Deixa eu entrar aqui no celular, porque minha Bíblia não está aqui. 1 Tessalonicenses, gente. 1 Tessalonicenses, quem tá com a Bíblia aí, irmãos? Eu não abri aí a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:22. Deixa eu achar aqui no coisinha. Aqui. 5:22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. De toda a aparência do mal. E aí eu também coloquei aqui Gênesis 3:3, que é quando Deus fala para eles nem tocarem no fruto da árvore proibida. E aí a gente já entra no próximo, que é o que vocês acham sobre isso aí? Não é uma pergunta que, obviamente, vocês já vão ter uma resposta assim. Vento da premonição. Então, assim, vento da premonição, não tenta não, hein? Acho que vocês já vão ter uma resposta super, assim, mais... como que fala o nome? Unificada? Sei lá. Vocês acham normal você ter, como a gente já falou, né? O beijo, ele traz a parte, como a Ju falou aí, né? Super chique. A área do prazer do seu cérebro, a gente sabe muito bem que tem algumas coisas que vão acarretar esse sentimento e que leva aí para a relação sexual. Então, essa pergunta é isso. É normal ter essa vontade de se relacionar sexualmente com o seu parceiro, com a sua parceira? Vocês acham normal isso? Assim, normal mas eu não acho normal mesmo, assim, acho de boas. O que vocês acham disso? Pô, entendi, amor. Bom aí. Eu vou começar falando aqui. Repete a pergunta aí pro Paulo entender, para ele entender a resposta. É verdade, eu acabei de ver aqui. É normal sentir vontade de ter relações sexuais com seu ou sua parceira ou parceiro? Peraí. É normal? É normal o que é normal? Vai. Repete aí pra mim, por favor.
ter a vontade de se relacionar sexualmente com o seu parceiro. Ter a vontade. Tá, entendi. Vai lá, pode responder. Pode responder, Ju. Eu acho que é assim. Por exemplo, tem aquele versículo lá que fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não tivesse, se você não passasse pela situação, você não teria que resistir à situação. Se Paulo está falando resistir ao diabo, resistir à tentação, significa que você vai passar pela tentação e que para vencer você precisa resistir. Então, assim, a gente tem que entender que nós não somos espíritos, gente. Que nós não somos anjos que já foram criados exatamente para não terem relações emocionais com ninguém. Nós temos que entender que nós somos seres humanos com o quê? Com muitos hormônios. Eu faço faculdade de enfermagem, então, gente, eu fico estudando o hormônio, fico estudando o que ele ativa no seu corpo. Tudo que você faz, o seu corpo libera um monte de hormônio. Então, você é uma pessoa física, uma pessoa carnal. E como dizemos na igreja, a sua carne é fraca. Jesus, ele fala lá em Mateus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem e vigiem para que vocês consigam vencer, é o que Jesus fala. Então, é normal, é normal ter vontade. É normal porque os seus hormônios, eles são ativados com muitas coisas. Mas é necessário resistir e entender que não é normal aceitar isso. Você tem que todos os dias resistir aos desejos da sua carne, resistir aos desejos do seu corpo, para que a sua carne ela fique no lugar certo, aos pés do Senhor, porque o seu espírito está pronto, mas a carne está pronta também, só que para pecar. Então é por isso que aí também entra, por exemplo, o jejum, que o jejum ele é para o quê? Para fortalecer o seu espírito e enfraquecer a sua carne. Se você está namorando e você está sentindo que está passando dos limites, que é aquele louvor lá, o fogo nunca apaga, o fogo nunca dorme, tá na hora, vai lá os dois jejuar, por quê? Vai acalmar essa carne e fortalecer o seu espírito, ele vai ficar mais forte para vencer. Então, a gente tem que entender, é normal sentir vontade? É porque nós temos carne, nós temos hormônios, mas nós precisamos todos os dias resistir à nossa vontade e não ceder a ela, né? Exatamente! Alguém tem mais alguma coisa para falar antes da gente concluir isso? Se auto-repreender. Porque é normal, realmente, como ela disse. Mas se auto-repreender. Se controlar. Exatamente. Sim, cara, é muito isso. E, tipo assim, como vocês já falaram tudo, né? É completamente normal, não é normal a gente aceitar isso, não é normal a gente conviver com isso e fazer até, acho que, eu não lembro com quem eu tava falando isso, não sei se era aqui que a gente tava falando disso, que a gente coloca pecado como uma rotina, acho que foi na sexta-feira, a gente tava falando disso. Ai, não, porque eu vou colocar pecado na minha rotina, porque eu vou perdoar, não colocar isso como uma rotina, não aceitar isso, como se fosse, não, tudo bem. Sabe? Então, tipo, é normal ter vontade, mas não é normal aceitar, não é normal não se controlar. Como a Gabi disse, isso daí é um erro. Não é pra gente botar como se fosse a nossa rotina. Exatamente, a Gabi falou na sexta-feira. E aí, tipo, é mais do que normal, porque, assim, o que a gente pensa, o que a gente colocou aqui, até que a gente ia comentar, pra você entrar no relacionamento, entrar num propósito com uma pessoa que você realmente ama, você realmente tem que ter atração sexual pra ela, você tem que ter uma química, cara, porque se não tiver química, não meio que não vai dar certo, assim, a gente pensa, sabe? Então, tipo, tem que ter, sabe? Você ama aquela pessoa, você ama tanto ela que você, primeiro que isso é uma coisa que não tem, tipo, é normal, você, como a gente falou, é normal você sentir essa vontade, porque é normal você não colocar limite, mas você ama essa pessoa, você tem esse desejo, né? Você tem que ter essa química com essa pessoa, caramba, tem que ter, porque senão aí o negócio tá estranho, sabe? Então a gente pensa como isso, que é algo que, tipo, tem que ter, porque vocês estão no relacionamento e isso tem que ter presente, mas tem que ter limite, sabe? É normal, mas não é normal se entregar pra isso, não é normal não colocar um limite pra isso, como vocês falaram e etc. E aí, o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. Também não se esqueça de comentar o que Deus tocou no seu coração durante essa reunião. E deixe o joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Fiquem com Deus. Tchau!